Gênesis capítulo 35, leitura que faremos a partir do verso 16 até o versículo 20. Gênesis 35, 16 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna, que existe até ao dia de hoje. Amados irmãos, os que morrem em Cristo, estes estão vivos, mas os que vivem sem Cristo estão mortos. Esta é uma verdade bíblica. Todos aqueles que morrem em Cristo estão vivos, e todos aqueles que vivem sem Cristo já estão mortos e, por fim, morrerão eternamente. Embora nós saibamos que a morte seja uma pena contra o pecado, nós também sabemos que ela não tem poder de causar a destruição do crente. Ela não tem poder de produzir desespero no coração do crente, porque o crente tem a esperança da vida eterna. O crente, ele tem a certeza de que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressurgiremos por meio dele, pelo poder dele. Nós sabemos também, amados irmãos, que mesmo no Antigo Testamento, na vida destes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, esta era a mesma fé e a mesma esperança que eles traziam em seu coração. O Senhor Jesus, quando foi confrontado pelos saduceus que não criam na ressurreição, ele disse que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, é um Deus de vivos e não de mortos. Nós lemos lá no 3º capítulo de Gênesis acerca da maneira como a morte entrou no mundo, que devido ao pecado e à queda de nossos primeiros pais, o castigo prometido por Deus a Adão, caso ele desobedecesse, transgredisse a lei de Deus e tomasse do fruto proibido, seria a morte. Mas o que nos surpreende em Gênesis capítulo 3 é que a morte não entrou imediatamente, de forma a trazer todos os seus efeitos na vida da humanidade. Realmente, Adão e Eva, quando pecaram, morreram espiritualmente. Mas ao pecarem, eles não experimentaram a morte eterna. Eles não foram privados de toda esperança, porque naquele momento, embora o Senhor tenha vetado para eles o acesso à sua casa, ao seu santuário, o Jardim do Éden, e principalmente o acesso à árvore da vida, que era o sacramento da comunhão do homem com Deus, Deus prometeu aos nossos primeiros pais, e por meio deles, a toda a humanidade, o Evangelho foi anunciado, prometeu um descendente da mulher, que viria para destruir as obras do diabo, esmagando a cabeça da serpente, vencendo a morte. E Adão entendeu esta declaração. Adão entendeu este evangelho. Porque a mulher, que quando havia sido dada a Adão, foi chamada de varoa, por quando do varão foi formada, agora ela recebe um segundo nome. Um nome que serve como profissão de fé do próprio Adão nas promessas de Deus, demonstrando que Adão foi o primeiro a pecar, mas também foi o primeiro a se converter. E ele chamou a mulher de Eva, que quer dizer vida. A vida prometida por meio do descendente seria dada através dos filhos que viriam da mulher, mas principalmente daquele filho que viria apenas da mulher, sem a participação do homem. E nós sabemos que este filho é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem. É muito interessante perceber os grandes paralelos
que podemos encontrar no texto que acabamos de ler, Gênesis 35, 16 a 20, e Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis 3, o homem é expulso da casa de Deus. Aqui em Gênesis 35, Jacó sai de Betel, a casa de Deus. Em Gênesis 3, a consequência deste afastamento é a morte. E Jacó então recebe morte em sua família. A mulher, como consequência do pecado, ela dá à luz em meio a dores. E Raquel, em meio a dores e sofrimentos, dá à luz ao seu segundo filho, o 12º filho de Jacó, a quem ele chamou de Benjamim. Lá em Gênesis 3 é prometido o descendente da mulher, que haveria de conceder à humanidade a vitória contra a morte e contra Satanás. E embora Raquel dê àquele menino um nome de sofrimento, Jacó nomeia-o com um nome de esperança, um nome que aponta para Cristo. Portanto, meus irmãos, mesmo os crentes da antiga aliança estavam envolvidos em uma esperança que não era uma esperança apenas para este mundo. Abraão, Isaque e Jacó não tinham seu coração presos à expectativa em apenas serem prósperos nesta vida, em se tornarem uma nação numerosa, em possuírem uma nação e uma propriedade, uma terra que havia sido dada a eles por Deus, que era a terra de Canaã. Porque a Bíblia nos diz que enquanto eles peregrinaram nesta vida, eles nunca alcançaram plenamente a promessa. Nunca se tornaram uma nação, nunca receberam definitivamente a posse da terra. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, quando escreve a respeito destes primeiros patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ele diz que eles habitavam em tendas porque aguardavam uma cidade cujos fundamentos são eternos. Eles tinham a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. E este texto nos chama a atenção para estas verdades. Vejam que Jacó sai de Betel e, ao sair de Betel, ele perde sua esposa amada. Mais adiante, ele também haverá de sepultar o seu próprio pai. Estas situações de luto, de dor, que são situações que todos nós vivenciamos em nossa vida, elas não abalam a fé do servo de Deus. Ele se entristece, mas ele não desiste, porque há uma esperança que o move a continuar em sua missão, até que o tempo dele se completasse aqui na terra. E esta esperança, como eu tenho dito aos irmãos, está ligada à promessa da vida eterna. E o texto que acabamos de ler tem nesta verdade bíblica da esperança da fé o seu fundamento, o seu alicerce. Sendo assim, meus irmãos, nós poderíamos resumir estes versículos com a seguinte afirmação: o Senhor é a esperança de seus servos em meio aos seus sofrimentos. O Senhor é a esperança de seus servos em meio aos seus sofrimentos. Vejamos de que maneira o Senhor é a nossa esperança. Nos versículos 16 e 17, nós podemos ver que nossa esperança está no Senhor, porque Ele é fiel à sua aliança, apesar da nossa desobediência, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros e faltas, o Senhor, Ele é fiel à sua aliança, ao seu pacto. A fidelidade pactual de Deus sobrepuja, vai além da desobediência humana. Isso fica claro nestes versos 16 e 17. Veja, meus irmãos, que Jacó, quando passava por terrível aperto em Siquém, conforme lemos no capítulo 34, ele recebeu direção da palavra do Senhor. Ele passou o aperto de ver sua filha ser violentada e raptada, depois ver os seus próprios filhos, Levi e Simeão, se envolverem com mentira, assassinato e roubo. Ele se vê agora apertado por inimigos mais fortes e poderosos do que ele, que poderiam destruir sua família. Mas naquele momento terrível, a fidelidade pactual do Senhor se manifesta pela revelação de Deus através de sua palavra. É assim que abre o capítulo 35. E vejam a palavra que Deus diz a Jacó. E eu tenho enfatizado, já que este versículo 1, ele é o versículo em torno do qual todos os eventos narrados neste capítulo devem orbitar, devem se dirigir para lá. Disse Deus a Jacó: levanta-te, Jacó, sobe a Betel e habita ali.
faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus, resumidamente, está dizendo: quando você passou perigos no passado, eu te livrei. Quando você foi apertado pela perseguição do seu irmão, eu vim até você e te salvei. Portanto, Jacó, vá para Betel. Betel é o primeiro santuário que Deus consagrou na terra, depois do Éden. Mais tarde Deus haverá de consagrar o tabernáculo e, por fim, ele haverá de consagrar o seu templo. Primeiramente em Siló, nos dias dos juízes, e depois em Jerusalém, nos dias de Salomão. Mas Betel foi o primeiro lugar que Deus estabeleceu na terra de Canaã para ser cultuado pelos patriarcas. Por isso este nome, Betel, quer dizer a casa de Deus. Vá para a minha casa, Jacó, e habita ali. Veja que o verbo usado, o verbo habitar, o verbo yashab, na língua hebraica, é um verbo muito comum no Antigo Testamento. Ele aparece mais de 1000 vezes no Antigo Testamento, sendo que são 71 ocorrências apenas no livro de Gênesis. E eu, curiosamente, fui pesquisar as traduções deste verbo ao longo do livro de Gênesis, para que não paire dúvidas em nossa mente, como este versículo 16, ele, de maneira muito clara, demonstra uma falha no caráter de Jacó, uma desobediência de Jacó. Deus disse: levanta-te, sobe a Betel e habita, Yashab, habita ali. Nas ocorrências deste verbo, somente no livro de Gênesis, a palavra significa morar, estabelecer, fixar-se, habitar, viver em, assentar-se, ficar, permanecer. Portanto, meus irmãos, não há nenhuma dúvida de que a ordem de Deus foi direta e clara. Jacó não deveria apenas ir para Betel para ali prestar um culto isolado. Não, ele deveria ir com sua família para o lugar onde Deus escolheu como o lugar de sua adoração, o lugar onde haveria de ser erguido o seu altar para o sacrifício, e ali ele deveria estabelecer a sua família. Jacó vai para Betel e viva ali, fixe-se ali, assenta-se ali, permaneça ali, estabeleça e more ali. O local do santuário de Deus na terra, Betel, que Jacó mais tarde vai nomear no versículo 7 de El Betel, o Deus da casa de Deus. Ele adora o Deus que habita na sua casa, na casa de Deus. Jacó deveria ficar naquele local. Ali era o local escolhido na terra de Canaã, em primeiro momento, para ser o ponto da adoração dos patriarcas. Mas veja como o verso 16 começa. Partiram de Betel. Partiram da casa de Deus, já que a palavra Betel é uma palavra de origem hebraica, Bait, que quer dizer casa, e El, que quer dizer Deus. Partiram da casa de Deus. Se nós lermos estas 3 primeiras palavras, entendendo inclusive o significado deste nome hebraico, nós veremos quão grave foi essa decisão de Jacó. Ainda mais se compararmos esta decisão com a ordem do capítulo 35, verso 1. Habita em Betel. Partiram de Betel. E não andaram 2 horas, já que a expressão, que é uma expressão pouco comum no hebraica, traduzida por pequena distância, é uma expressão que significa geralmente o trajeto de 2 horas de caminhada, mais ou menos 7 milhas ou 11 quilômetros de caminhada. Não andaram 2 horas, não se distanciaram muitos quilômetros da casa de Deus. E os problemas já começam a aparecer. Meus irmãos, qualquer afastamento de Deus e da sua casa, do culto e da nossa consagração ao Senhor, é um afastamento perigoso, por menor que ele seja. Pequena distância de Betel, os problemas vêm. A desobediência gera disciplina. A desobediência traz consequências. A partir desse ponto, meus irmãos, quando Jacó parte da casa de Deus, desde o início dessa jornada, pequena distância, até o fim dela, no final da vida de Jacó, muitos infortúnios passam a acompanhar a vida deste homem. Até que ele retorne à casa de Deus.
Não mais a casa de Deus terrena em Betel, mas a casa de Deus eterna nos céus. Até este retorno, a vida de Jacó é marcada de aflições. Veja, ele perde sua esposa amada, ele vê o seu filho primogênito, em quem ele depositava a esperança de transmitir a sua herança pactual, praticar um incesto em sua casa. Ele perde o seu pai, depois recebe a notícia da morte de seu filho predileto, comido por um animal. Seu filho Judá se casa com uma cananita ímpia e depois passa a ter uma vida imoral, chegando a deitar-se com sua própria nora, julgando ser ela uma prostituta. Mais tarde, uma grande seca ameaça a vida de sua família. Um de seus filhos fica preso no Egito, então ele se vê forçado a enviar seu caçula ao Egito, Benjamim, a quem ele muito amava, e ele teme perdê-lo. Por fim, um momento de alegria, ele reencontra-se com José, a quem julgava estar morto, mas ele tem que, no final de sua vida, morrer longe da terra prometida e ser um peregrino e forasteiro no Egito. E quando ele então se apresenta a Faraó, e Faraó pergunta: quantos são os dias da tua vida? Ele diz: os meus dias foram poucos e maus, porque apesar de ter vivido mais de 100 anos, ele viveu dias de infortúnios, de sofrimentos, dias pesados. Quando ele partiu de Betel, sua vida começou a ficar uma vida mais pesada, mais difícil. Calvino chega a comentar esse versículo dizendo o seguinte: vemos, portanto, por que conflito severo e por que contínua sucessão de males Jacó foi treinado para a esperança de uma vida melhor. Deus usou todas estas circunstâncias ruins, frutos de um coração que, como nós já vimos, é um coração crente, mas um coração crente que vacila com o desejo e a busca de confortos mundanos, de segurança mundana. Vimos como Deus usa os infortúnios no mundo para produzir em Jacó a graça da santificação, a esperança de que este mundo não vai propiciar a ele uma segurança, uma paz duradoura, mas que isto está reservado aos crentes nos céus. Mal Jacó partiu de Betel, pois, como eu disse, o termo pequena distância na língua hebraica significa 2 horas de jornada para uma caravana, 11 quilômetros. Raquel entra em um difícil trabalho de parto. Nós não fomos ainda informados por Moisés e pelo Espírito Santo que Raquel, aquela que era estéril e que pela bênção de Deus, mais de uma década antes havia tido um filho, José, que ela agora espera outro filho. Que coisa boa, que bênção do Senhor, multiplicando a posteridade do seu povo. Mas Deus nos dá esta informação justamente neste momento de crise, quando Jacó parte de Betel e viajar com uma mulher grávida, próxima a dar à luz, mesmo em nossas circunstâncias modernas, é algo difícil, não é verdade? Semana passada recebi o presbítero Éder em minha casa, com sua família, sua esposa, já no 7º mês de gravidez, 5 meninos dentro de um doblô, as pernas inchando. Eu pensei assim, que coragem, né? Viajar 400 quilômetros. Mas imagine Jacó, já um homem idoso, com suas esposas que também já não eram mulheres jovens, com uma caravana, com filhos, animais, andando a pé, no lombo de animais, de camelos, de cavalos, de jumentos. E esta mulher, no meio do caminho, mal eles saem de Betel, ela entra em um difícil trabalho de parto. Podemos então, meus irmãos, desta maneira constatar como a desobediência a Deus produz disciplinas dolorosas na vida dos crentes. Sair da casa de Deus é nos colocar debaixo de perigos, é sair debaixo das suas mãos que nos protegem, é nos colocar fora das suas asas. E eu quero dizer com isso, meus irmãos, que não estou me referindo propriamente a um local de culto, mas a habitação de Deus é uma vida consagrada a Ele em piedade, em obediência à sua palavra, em temor e santificação. Quando nos afastamos destes santos deveres, nós nos arriscamos. Longe de Betel, as aflições alcançam Jacó. No entanto, o foco aqui não está nisso. O foco
de Moisés ao escrever estas verdades se encontra na fidelidade pactual de Deus. Porque apesar de Jacó se afastar de Deus e experimentar lutas em sua vida, Deus não se afasta daqueles que creem nele. Mesmo que estes crentes sejam desobedientes, mesmo que estes crentes sejam vacilantes, Deus continua fiel ao seu pacto. Ele permanece agindo sobre a vida de Jacó, até mesmo na disciplina que procede do pacto. Porque Deus é fiel, devido ao seu caráter santo e imutável, devido à sua promessa que é verdadeira e não pode falhar. Ele havia dito a Jacó várias vezes: de ti farei uma nação. E em Betel, Deus acabara de dizer a ele: e desta nação, da qual virá o Salvador, eu farei uma igreja entre as nações. Deus não se equivoca. Deus não pode fazer previsões erradas. Porque aquilo que ele diz que vai acontecer, ele mesmo de antemão já determinou em seu decreto, já estabeleceu em seu conselho. Até mesmo nossos desvios, e quão maravilhosos são esses pensamentos, meus irmãos, já estavam nos planos de Deus, embora fossem nossos desvios. Deus governa sobre todas as coisas. E na velhice, a amada esposa Raquel engravidou. Veja o propósito de Deus nisso. Deus não havia dito a ele que ele seria uma nação, que dele procederiam príncipes, que a mulher estéril seria alegre mãe de filhos. Raquel está grávida. Este é o ponto central. Apesar dos sofrimentos e das dores, apesar até mesmo da morte, Raquel está grávida. Um filho está no ventre daquela mulher. O 12º patriarca de Israel, a 12ª tribo de Israel está prestes a nascer. No ventre de Raquel está aquele que seria o pai do primeiro rei de Israel, Saul, o pai do último dos apóstolos, Paulo. Paulo, que é descendente de Benjamim. Saul, que é descendente de Benjamim. No ventre de Raquel está o início da monarquia e o início da pregação do evangelho para os gentios. Tudo isso está acontecendo naquele episódio. Na velhice, aquela mulher tem a bênção de Deus de gerar um filho. A parteira então fortalece Raquel, lembrando-a da promessa de Deus. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas. Raquel, não temas. Ela não veio com palavras falsas: você não vai morrer. Porque ela poderia morrer como veio a morrer. Não vai te acontecer nenhum mal, porque isso seria mentiroso, um consolo vazio. Mas ela usa palavras de fé para fortalecê-la em meio àquele parto doloroso. Não temas, pois ainda terás este filho. Ela se lembra, a parteira, da promessa de Deus. E uma promessa que foi colocada na boca da própria Raquel, quando ela teve José, 20 anos antes deste episódio. Se os irmãos se lembrarem, conforme está lá no capítulo 30 de Gênesis, quando Raquel deu à luz a José, ela dá este nome ao filho por causa da esperança e da certeza que Deus ainda lhe daria mais um filho. Porque a palavra José significa que o Senhor, ou que Ele aumente, que Ele acrescente. E ela então explica o motivo por causa ela deu aquele nome. E ela diz: ele se chamará José, que o Senhor aumente, que o Senhor acrescente. E ela então diz: dê-me o Senhor ainda outro filho. E a parteira agora, eu creio, está lembrando Raquel da promessa de Deus e da sua fé na promessa. Não temas, Raquel. Você terá este filho. O Senhor aumentou. O Senhor acrescentou. O Senhor concedeu. O último filho de Jacó haveria de compor a 12ª tribo de Israel. O Senhor aumenta o seu povo. O último filho de Jacó haveria de ser o pai do primeiro libertador monárquico de Israel. O último filho de Jacó haveria de ser o pai do desbravador do evangelho entre os gentios. Apesar da nossa desobediência,
Deus é fiel à sua aliança. Isso não é justificativa para desobedecermos. Isto não é motivação, amados irmãos, para falharmos em nossa caminhada. Mas nós devemos saber que nós somos pecadores, nós falhamos. Mas nós não temos o controle da história. Deus tem. E Ele haverá de conduzi-la para a sua glória, para cumprir as suas promessas, para demonstrar a sua fidelidade, a sua santa aliança. Mas vejam agora o versículo 18, que narra o momento do nascimento deste menino. Depois daquele momento doloroso, daquelas horas, nós não sabemos. Um parto difícil pode durar até mais de um dia. Não sabemos se a criança estava atravessada em seu ventre, quais eram as circunstâncias. Um parto difícil, uma mulher idosa. Mas nós temos aqui no verso 18 a verdade de que a vida triunfa sobre a morte. O verso 18 apresenta de modo resumido um contraste absoluto. Morre a mãe, vive o filho. A maldição do pecado dada a Eva é verdadeira. Gerar uma vida é morrer para si. Quando Deus disse a Eva que, devido ao pecado, o Senhor preservaria a vida e ela geraria filhos, no entanto, Deus multiplicaria sobremodo as dores de parto. Deus não estava se referindo apenas às dores que uma mãe sente no momento em que ela está gerando um filho, mas todas as dores que envolvem o ter um filho. Ter um filho é ver o seu pecado se multiplicar. Ter um filho é ver as desgraças do pecado que nos acometem, acometer uma parte de você. A morte do pecado que estava sobre Raquel seria transmitida também ao seu filhinho. Em meio a dores ela deu à luz. E antes de morrer, sua última palavra, o seu último suspiro foi dar o nome àquele filho. O primeiro filho ela chamou de José. O Senhor haverá de acrescentar. E este segundo filho ela chama de Benoni, filho do meu sofrimento, filho da minha tristeza, filho da minha dor. Meus irmãos, o que poderia ser mais sofrido para uma mulher do que morrer quando seu filho está nascendo? O que é mais triste do que um filho que será abandonado com relutância, criado por outra pessoa, sem nunca sentir o toque, o cheiro, o beijo, o seio de sua mãe em seus lábios, de nunca sorver o leite materno? Mas novamente as palavras de Raquel se cumprem. Veja que situação tão drástica, terrível, mas igualmente verdadeira. Porque quando ela viu, conforme nós lemos ali no início do capítulo 30 de Gênesis, Deus abençoando sua irmã Lia e ela gerando filhos, Raquel, movida por ciúmes, irada, desrespeitosamente, ela vai até Jacó e diz: dá-me filhos, ou então eu morro. Ela teve um filho e morreu. Meus irmãos, cuidado com as suas palavras. Dá-me filhos, senão morrerei. Tendo um filho de seu amado, saiu da alma e ela morreu. Contudo, meus irmãos, a morte também não é a palavra final aqui. Assim como a desobediência de Jacó não deve ser o ponto a ser destacado nos primeiros versos, mas sim a fidelidade de Deus de manter o seu pacto apesar da desobediência humana, a palavra final aqui não é uma derrota. A morte de Raquel, suas palavras ruins e amarguradas, ditas de forma impensada, que agora se voltam contra ela, isto pode nos impressionar. Nós geralmente somos mais impressionados por aquilo que é negativo do que por aquilo que é positivo. Nós somos muito mais afeitos a ver o copo meio vazio do que vê-lo meio cheio. Mas isto não é a palavra final. Porque Deus prometeu que em meio a sofrimentos e até mesmo em meio à morte, a mulher geraria filhos. E por isso o crente Adão chamou sua mulher de Eva, que quer dizer vida. Raquel foi um instrumento de Deus para a vida. A vida aqui, meus irmãos, não significa vida como continuidade, como pensavam os pagãos. Minha vida continua na vida dos meus filhos. Eu transmito a minha vida no legado que deixo para os meus filhos. Não é neste sentido que Adão chamou sua esposa de Eva. Não é nesse sentido que os crentes têm sua esperança na vida.
A vida aqui, amados irmãos, significa vida eterna. Vida eterna perdida pela desobediência dos nossos primeiros pais. Vida eterna prometida aos crentes por Deus, que enviaria o descendente da mulher por meio da linhagem de Abraão, Isaque e de Jacó. Vida eterna conquistada e dada pela graça aos crentes em Cristo. Vida eterna dada a Raquel, que antes de Cristo cria na promessa do descendente de Abraão, Isaque e de Jacó. E por crer nesta promessa, ela gerou filhos. Raquel morreu, mas veja como o texto salienta isto, não destacando a sua morte, mas destacando o destino de sua alma. Ao sair-lhe a alma. Este é o texto mais claro em Gênesis, talvez o mais claro para nos mostrar que há uma imortalidade para a alma dos crentes. Que a alma dos crentes não permanece na sepultura. Que mesmo que nós morramos fisicamente, a alma não participa da corrupção do corpo. A alma sai, ela volta para Deus. Ao sair-lhe a alma. Raquel morreu, mas sua alma permanece viva. Sua alma saiu de seu corpo. Há aqui um ensino claro acerca da vida dos crentes após a morte. Jacó então confirma sua esperança e fé, chamando o menino de Benjamim. Não será filho do sofrimento, Benoni, mas Benjamim. Benjamim significa o filho da mão direita. O filho da minha mão direita. Todos os demais filhos de Jacó, os irmãos devem se lembrar, não foram nomeados por Jacó. Todos os filhos de Jacó foram nomeados por suas esposas, exceto Benjamim. Benjamim é o único filho a quem Jacó dá um nome. Isto mostra o fato de Deus ter restaurado a autoridade pastoral de Jacó sobre a sua família. Não quero dizer com isso, meus irmãos, que os homens têm que nomear os seus filhos. Não é isso. Mas lembre-se que o ato de nomear um filho no Antigo Testamento não era simplesmente o ato de escolher um nome que nós julgamos mais bonito, ou um nome que podemos homenagear alguém que admiramos, ou uma pessoa de nossa família. O nome significava o caráter. E até este momento eram as mulheres que dirigiam a vida espiritual daquela família. E, portanto, ao nascerem os patriarcas, eram aquelas mulheres, Lia e Raquel, que nomeavam seus filhos e os filhos de suas concubinas. Mas aqui Jacó dá este nome, que aponta para o caráter, para as promessas de Deus. Também aponta para a fé que ele tem em Deus, que agora foi renovada e que ele, apesar de ser falho, ele agora transmite à sua família. Benjamim. O Salmo 80:17, embora a Bíblia tenha várias referências a este nome, a esta expressão, filho da mão direita, eu creio que este versículo do Salmo 80:17 é o que contém de maneira mais completa e teologicamente profunda o significado deste nome, o filho da mão direita, o filho amado e favorecido pelo seu pai. Alguns comentaristas chegam a dizer, filho da mão direita quer dizer o filho do norte, porque o norte é oposição ao sul, e Benjamim era a tribo do norte. É filho no sentido de ser o meu filho da minha sorte. Mas Bíblia interpreta a Bíblia, Escritura interpreta a Escritura. E veja como o Salmo 80:17 usa a palavra que é a raiz do nome Benjamim. Eu fiz uma tradução mais literal do texto, diz assim, seja a tua mão sobre o varão da tua mão direita. O texto foi escrito literalmente assim no hebraico. Há essa ênfase na mão. Seja a tua mão, a mão do Senhor, seja a tua mão, Senhor, sobre o varão da tua mão direita, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Claramente, meus irmãos, uma referência profética ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele varão em quem Deus coloca a sua mão de bênção e o constitui a sua mão direita, para que, por meio da força e do poder que Deus confere a ele, ele governe. Certamente, meus irmãos, há aqui uma tipologia que aponta para Cristo. Neste momento de drama e conflito que vive a família de Jacó, neste momento de alegria com o nascimento de uma criança e de terrível tristeza e luto pela morte de uma esposa tão amada, nós temos aqui, meus irmãos,
verdades que apontam para Cristo. Cristo é Benoni. Ele é o filho do sofrimento. Ele é o servo sofredor do Senhor. Ele é aquele filho que sua morte traspassou o coração de sua mãe, conforme está em Lucas 2,35, a profecia que foi dada a Maria. Porém, também Cristo é Benjamim. Ele é o filho da mão direita, o filho do homem que venceu e está à destra de Deus Pai, com força e poder, para vencer todos os inimigos do Pai, dele e nossos. E o último inimigo é a morte. Cristo é Benoni, Cristo é Benjamim. E por fim, versículos 19 e 20. Em que se alicerça a esperança do povo de Deus, conforme podemos ver neste texto? Não apenas no fato de Deus ser fiel, não apenas no fato de Deus ter poder para vencer a morte, nos dando a vida, mas aqui nos versículos 19 e 20, nós temos a verdade de que Deus pode transformar corrupção em incorruptibilidade. Semeia-se em corrupção, colhe-se o que é incorruptível. E aqui nos versículos 19 e 20 nós temos esta semeadura. Raquel morreu e foi sepultada. Assim morreu Raquel e foi sepultada. A morte física ensina para os servos de Deus qual é o fim de todos os homens. É o que lemos lá em Eclesiastes no capítulo 7. Melhor é ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque ali o servo de Deus considera os seus caminhos e percebe qual é o nosso fim. Mas este não é o nosso fim no sentido de término. É o fim dos nossos trabalhos. É o fim dos nossos sofrimentos. É o fim da nossa jornada. Porque a morte é, na verdade, o nosso começo. É o começo de uma vida superior. É o começo de uma vida eterna. Ela é o salário do pecado. Ela é a corruptora do corpo. Ela é a separadora de almas, de entes queridos. Ela é aquela que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Mas também a morte para o Filho de Deus o aproxima do próprio Deus. É significativo, portanto, que Raquel é sepultada neste local. Efrata, no caminho de Belém. Os comentaristas também divergem se esta Efrata é uma Efrata no norte, nos limites nortes de Israel, ou se é a vila de Efrata, que mais tarde foi chamada de Belém, habitada por Caleb no período dos juízes, mais tarde habitada pela família de Ruth e Boaz, cidade natal de Jessé e de Davi, e por fim do nosso Senhor Jesus. Veja que ali ela é sepultada. Mas o que significa a palavra Efrata? Efrata significa frutífera, significando, meus irmãos, a ideia de um plantar, de um semear, e de uma produção que vem disso. E Belém é um nome parecido, correlato. Belém significa literalmente a casa do pão, a casa do alimento. O local profetizado mais tarde por Miqueias como a terra da qual sairia o Messias. Diz Miqueias em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ela é sepultada no lugar frutífero. Ela é sepultada na casa do pão. Mas para marcar o local da sepultura, versículo 20, mais uma vez, Jacó ergue uma espécie de coluna memorial, um memorial de rocha, de pedra. Uma coluna que diz o texto, existe até os dias de hoje. Vejam, até 400 anos depois, nos dias de Moisés, aquele memorial ainda permaneceu. E quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, é dito que aquele memorial ainda prevaleceu até os dias do rei Davi. O corpo se decompôs. O corpo se corrompeu. O memorial permaneceu. A rocha significa imutabilidade. Aponta para Deus como a rocha da nossa salvação.
nos mostra que sua palavra é verdadeira e fiel e que sua promessa não pode cair por terra. Apesar do corpo sepultado se decompor e se corromper, sobre ele foi erguida uma rocha que não haveria de sofrer com as vicissitudes e intempéries. A semente foi plantada em corrupção, mas sobre ela estava uma rocha para apontar uma futura frutificação. Uma rocha que fora colocada naquele local onde mais tarde nasceu o grande rei de Israel, Davi. E por fim nasceu o grande rei dos reis de todas as nações da terra, Jesus. Meus irmãos, como aplicar este texto? Em primeiro lugar, não se afaste da casa de Deus. Com isso, mais uma vez, eu reitero, não estou me referindo apenas ao local. Embora estarmos juntos como povo de Deus para cultuar neste local, faz parte da nossa vida de comunhão com o Senhor. Mas eu quero dizer, não se afaste da presença do Senhor. O Senhor, quando nos afastamos, não nos abandona, mas Ele disciplina os filhos que ama. Ele faz isso usando muitos meios dolorosos para nos manter em nossa fé. Porque apesar da nossa inconstância, Ele é constantemente fiel. E se for necessário nos trazer com dores, Ele vai nos trazer com dores. Em segundo lugar, a morte não tem o poder de produzir desespero no coração do crente. Ela nos machuca, mas ela não pode nos destruir, nem mesmo nos afastar do Senhor. Lembre-se da palavra da parteira, que encorajou Raquel quando ela já estava para sucumbir e morrer. E naquelas circunstâncias não haveria como tirar o bebê do seu ventre. Não havia, naquela época, como fazer uma cesárea. Se ela falecesse em meio às dores de parto, iria ela e a criança. Mas a parteira disse, não temas, não temas, o filho vai nascer. Deus prometeu. A palavra de Deus é fiel. Nós podemos crer nas promessas de Deus, meus irmãos, porque na posteridade da igreja, em cada geração, Deus mantém firme o testemunho da sua graça. Cada geração. Nós passaremos, outra geração será levantada por Deus, e o testemunho da sua graça permanecerá no mundo até que Cristo venha. Mas nós temos uma certeza ainda mais forte, ainda mais consoladora, que é a promessa da ressurreição. Porque, embora as gerações se sucedam, e muitas vezes não temos contato com as gerações futuras, a não ser uma ou duas à nossa frente, um dia todas estas gerações serão reunidas. A ressurreição é a promessa de que nós seremos um só povo, de que a história será suplantada pela eternidade, de que semeia-se em corrupção e colhe-se em incorruptibilidade. E por fim, o mais importante desse texto é nos lembrar que Cristo é tanto o nosso Benoni como o nosso Benjamim. Para que Deus cumpra fielmente suas promessas, apesar de nossas desobediências, apesar da morte e dos sofrimentos do pecado, Ele enviou Cristo como Benoni, como filho da dor, como filho que agradou ao Pai moê-lo, não porque o Pai seja sábio, pelo contrário, o Pai é cheio de amor pelo Filho, mas agradou ao Pai moê-lo por amor a nós, para que nele nossas transgressões fossem pagas, para que nele o amargor da morte fosse sorvido como um cálice de ira, a fim de que por sua morte ele nos trouxesse vida. Mas Cristo também é o Filho da mão direita. Ele se humilhou e sofreu até a morte e morte de cruz. E por isso o Pai o exaltou, dando a ele um nome que está sobre todos os nomes, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo ressuscitou, subiu aos céus, vencendo a morte, foi entronizado à destra do Pai. Ele hoje governa sobre as nações, e um dia ele virá para nos dar a vida eterna. Esta é a nossa convicção. Nenhum sofrimento, nem mesmo a morte, pode nos demover desta viva esperança. Nossa esperança, meus irmãos, não está nesta terra. Essa terra é cheia de tormentos, de vicissitudes. E mesmo em momentos em que o Evangelho prospera e progrida, ainda vivemos com as marcas do pecado em nosso próprio corpo. Mas nossa esperança é muito superior. Nossa esperança
é de vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conforte com o Santo Evangelho.